A partir de agora, eleve sua vibração. Com você, Fábio Ricardo, o médium das águas. Ao querido ser de luz que habitou entre nós pelo ventre de Maria, consagramos esse dia à força da mulher, à força da espiritualidade, à força daquela que sabe dizer o sim na hora certa, em favor de todos aqueles que nem mesmo ela possa conhecer. Que hoje, diante da fé de cada um, nós possamos nos colocar nos braços de Maria também, para sermos consolados, abraçados e mimados como seu filho e nosso irmão. Que assim seja, assim é, e assim se faça. Amém. Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de todos os dias às 23 horas aqui através da SDP TV. Você é o nosso convidado a estar conosco, a acompanhar @Fábio Ricardo Médium em todas as redes sociais, podendo assistir esse programa aí através também do YouTube aí no dia seguinte e ter a oportunidade aí de acompanhar também e compartilhar principalmente a todos os seus amigos que compartilham do mesmo pensamento, das mesmas necessidades. Eu sou Fábio Ricardo, médium, espiritualista, oraculista, psicanalista, e se você deseja agendar uma consulta comigo através de oráculos ou de psicanálise, é só entrar em contato. O telefone é o 11 93262 6446. E temos aí búzios, cartas, tarô, hidromancia, leituras de vidas passadas. Então, muita coisa para você, e nós estaremos sempre aqui e contamos com as suas perguntas aí através também aí do YouTube e das redes sociais. Então, vamos ao tema de hoje. Primeiro, saudando a Voz do Além, que está aqui conosco. Boa noite, Voz do Além. Boa noite, Fábio Ricardo. Boa noite a todos. E hoje você vai falar sobre o quê? Curas emocionais, né? Isso. Essas curas emocionais, mas tem a ver com a conexão espiritual também. Com certeza. Para poder facilitar o perdão. E geralmente acontecem muitas coisas durante a vida, mas parece que é na infância, né? Que pega pesado esses traumas, né? Curas emocionais. Eu vou aproveitar esse tema para trazer várias situações que podem trazer um entendimento para vocês. Existem situações da nossa vida que são difíceis, estão ligadas realmente às questões emocionais, mas às vezes ligadas não só à nossa vida, à nossa infância em si, ou às vezes a adolescência, ou às vezes a idade adulta, né, mediante um relacionamento, mas também a vidas passadas. E aí eu vou contar alguns relatos aí. Como eu disse, eu sou psicanalista e sou psicoterapeuta de regressão de memória. Então, dentro disso, como ferramenta de trabalho da psicanálise, é um caminho que eu trabalho. E há pessoas que chegam a mim, como o fato que eu vou contar, sem relatar nome, onde essa pessoa não conseguia lidar com o relacionamento que ela estava vivendo, ainda que fosse de muitos anos, mas existia ali um medo, uma situação de insegurança muito grande dentro do relacionamento. E não porque ele tinha outra, não, apenas ela nunca dizia sim para aquilo que ele queria, que era viver com ela. E ela buscou a terapia para poder entender. A psicoterapia de regressão entrou como uma ferramenta. E dentro dessa terapia, ela acabou vivenciando onde essa mesma pessoa
foi um relacionamento do passado e que por algum motivo lá no passado, que eu também não vou estender muito, ele acaba marcando um encontro com ela e numa ponte. E nessa ponte ele pega e, para se livrar do problema, ele deixa ela, empurra ela ali. E a cena que ela termina vendo é a água escorrendo, né, ali e ela partindo. Então, essa é uma memória de vida passada que ela tinha. E quando ela volta para o estado de consciência dela atual, ela fala assim, nossa, agora eu entendo por que eu tenho tanto medo de água. E isso era algo que ela não trouxe para a terapia. E ela disse que tinha um medo enorme de ir na sacada do prédio desse ficante, não sei, namorado, namorido. E então, assim, ali ela conseguiu entender que era alguma questão do trauma do passado, que ela precisava resignificar. E na realidade ela preferiu não. Ela falou que ela realmente ela tem medo de que ele faça isso com ela. Ela nunca entendeu o porquê, mas agora ela consegue compreender. E ela acabou rompendo esse relacionamento. Então isso está ligado a uma questão de uma psicoterapia de regressão de vidas passadas. Em se tratando da vida que gerou traumas emocionais, ok? Existem muitos casos de vidas passadas que são vistas aqui comigo através da hidromancia, onde aqui eu canalizo, com a mão aqui na água, eu consigo canalizar essas vidas passadas, algumas vidas que você viveu, trazendo aí um link entre o que está acontecendo, já aconteceu e que pode acontecer na tua vida nessa encarnação atual, te ajudando aí a compreender situações onde aqui não é terapia, mas sim uma situação espiritual na qual eu consigo canalizar essa energia e trazer para você informações que podem auxiliar você em muitas coisas na sua jornada, você mudando ou adaptando o seu rumo de vida. Então, a leitura de hidromancia, desde vidas passadas, uma consulta de 60 minutos, você pode agendar também comigo para que nós possamos trabalhar e você entender esses fatores, aquilo que precisa realmente ser mudado. Mas existem traumas emocionais que realmente são gerados na infância. E aí vem mais um caso. Uma mãe me procurou e a filha, ela falava que a filha tinha uma tendência homossexual, que ela educou muito bem aquela filha e que ela não queria que isso acontecesse. E aí ela queria que a filha fizesse terapia comigo. E ela veio fazer. Essa menina passou pela regressão, ela já estudava, fazia faculdade de educação física, e aí coloquei no estado alterado de consciência e nós fizemos a regressão. Durante a regressão, retornando até o útero materno, foi percebido que essa mãe o tempo todo queria dar um filho homem para o seu marido. Era uma forma que ela tinha de poder se garantir diante de um relacionamento que não era tão estável como a gente possa imaginar. E quando ela descobriu que ela fez a outra, descobriu que era uma menina, ela socava a barriga com ódio porque não queria, de jeito nenhum, porque ela queria um menino. E essa menina, não é que isso fez com que ela se tornasse homossexual. Não, ela nasceu assim, talvez um espírito masculino sim, habitando e tudo, ou seja, de uma forma ou de outra ela estava ali com um menino, hoje a gente pode ter certeza disso, mas ela sofreu muito dentro do útero materno. E o trauma dessa menina, mesmo sendo bem criada, depois de nascida, educada e fazendo faculdade,
essa menina também carregava o drama de que a mãe não aceitava ela como ela era. E depois de passar por tudo isso, eu tive que bloquear essa memória da menina, pelo menos por um tempo. E chamei a mãe novamente para conversar. E aí eu citei o que trouxe, e ela confirmou tudo isso que tinha acontecido. E a mãe chorou, e a mãe falou que ia se esforçar mais para poder entender e aceitar. Eu falei para ela, não é uma questão de que você seja culpada ou ela é culpada, não existe culpado. Nós somos aquilo que o Criador determina que sejamos, todos somos fruto do divino. E assim aconteceu. Então as feridas emocionais, elas ocorrem por vários fatores na nossa vida. Talvez você esteja hoje criando uma ferida emocional num filho seu, ou numa esposa, porque as mulheres são muito mais vítimas, né, dessa situação, numa filha, dizendo que ela não tem que estudar, que mulher não nasceu para estudar, coisas desse tipo. Ou mesmo criando traumas, medos, fobias em um filho, só porque ele tem uma natureza mais sensível e até mesmo ali se entendendo, mas não podendo às vezes verbalizar a questão da homossexualidade. Esse não é o tema em específico. O tema são as feridas emocionais. Isso vai gerar, independente que a pessoa consiga sair dessa situação da vida, consiga dar um rumo na vida, ser quem ela quer ser, né, conquistar o que ela conquistar, mas a ferida emocional está ali. E isso é importante ser tratado, tanto no campo espiritual, com o perdão, tá? E perdoar a si mesmo por carregar durante tanto tempo essa ferida, e agradecer, né, pelo fato dela fazer parte, porque apesar de foi essa ferida, essa dor, que para muitos levou a uma conquista, mas para outros não, né, acabou levando a muitas decepções ainda. Então é importante a parte da espiritualidade para poder conter essas dores das feridas emocionais, como também um caminho aí mais analítico, psicológico, para poder ressignificar essas situações. Fábio Ricardo, e como que a pessoa pode usar a espiritualidade para poder estar ajudando ela nesse papel de autocompaixão, né? Porque, principalmente na infância, quem faz mal a uma pessoa, a uma criança na infância, geralmente ela vai tratar aquela pessoa como sendo a criança sendo errada, fez aquilo porque a criança deu motivos, porque a criança passa uma certa sensação. E como que essa criança que hoje é um adulto pode ter autocompaixão por ela mesma e conseguir sair desse looping que é isso, esse sofrimento? O primeiro é entender que isso existe, que isso é um fato que tem atrapalhado. Segundo, essa pessoa poder entender que isso aconteceu lá atrás. Isso não está mais vivo hoje. Hoje trouxe um adulto, e é um adulto que pode, né, ter domínio. Como criança ela não tinha o domínio, tinha a subserviência, a obediência, tudo ali. Enquanto adulto, ela já tem autoridade sobre muitos aspectos da vida, sobre si mesmo, sobre outras pessoas, sobre outras situações. Então, a partir desse princípio, a busca ela é algo de itinerante. Então, imagina que você tem que aprender a lidar com a espiritualidade, mas buscando isso através de experiências que você possa assim viver. Justificar toda e qualquer situação da sua vida simplesmente por um fato de que aconteceu no passado é não querer sair desse looping de vida. É acreditar
que isso é a única forma, né, dele se sentir vivo em função da dor. E isso pode ter acontecido lá na infância, mas pode ter acontecido de repente com você que está nos assistindo agora, de repente com um relacionamento. Fiquei casada há 15, 7 anos, sei lá, e de repente ele me traía já não sei quanto tempo, acontecia isso, acontecia aquilo outro, e eu não consigo me desvencilhar disso. E aí está sempre voltando no mesmo, mas eu não quero mais ele, mas está sempre voltando no mesmo. A gente tem que trabalhar isso de uma forma que é analítica, precisamos trabalhar dentro do aspecto psicológico, e precisamos trabalhar, às vezes, fármaco também, e a questão da espiritualidade, que acaba trazendo para nós, não a solução, não é que você vai ali, estou à espera de um milagre, não, mas o momento em que você para e consegue refletir sobre você. É você e você ali, simplesmente. Para isso, eu sempre digo que na busca da espiritualidade existem caminhos que trazem muita culpa. O cristianismo, dependendo da vertente, é claro, vive, é como se fosse um vampiro, sugando você diante do medo que ele te causa, diante daquilo julgado como pecado ou de obrigações que você precisa fazer. Outras vertentes religiosas culpam, né, a situação da tua vida por não andar, não fluir, de você estar vivendo estagnado ou num looping, também porque você não está devendo a espiritualidade, né, que precisa cobrir. Não é uma questão de dever, não é uma questão de pecado, é uma questão de equilíbrio. Então, não deixar o vazio que a espiritualidade necessita ocupar dentro da vida de cada um de nós, dar espaço a outras questões que só vão somar esse looping de vida. E sim, permitir um tempo para que a gente possa cuidar e fazer disso algo que seja, não é frequente, mas que você possa estar dando ali esse movimento espiritual de energia na tua vida. Fábio Ricardo, você sempre fala nas suas consultas, principalmente de vidas passadas, para aquela pessoa que tem trauma, né? Porque quando acontece um trauma desse na infância, a impressão que dá é que isso vai acontecer a qualquer momento de novo. Então fica sempre um alerta na cabeça da pessoa. E aí você fala que... Você sempre fala dos Salmos. E você fala do Salmo 147, 3, a cura direta. Esse salmo ele fala: ele sara os quebrantados de coração e liga-lhe as feridas. Porque ele fala mesmo da cura emocional profunda, não é isso? E você fala para repetir como um mantra. O Salmo 147 ele é profundo, trata as feridas emocionais, sim, mais profundas que a gente possa ter, mas eu repito, isso é algo que vocês vão ouvir aqui eu falando muito a respeito disso. Não vale nada você repetir como o Pai Nosso, simplesmente fazer oração sem sentir cada palavra. O Salmo é a mesma coisa. É importante você meditar em cada palavra. E quando eu falo em Salmos, eu não estou falando de cristianismo só, não. O Salmo ele serve para toda e qualquer pessoa de qualquer fé. Tanto que existem salmos que são utilizados no voodoo e no voodoo. Então, percebe que existe ali, não é uma questão religiosa, até porque não existia isso ainda implantado, a religião, tá? Mas sim existia a fé. Tanto que existem salmos ali de maldição. Então, a gente precisa entender isso. E assim, de uma forma geral, como que uma pessoa pode ressignificar tudo isso através da espiritualidade? Nunca Assim, uma dica prática. Então, nunca nós vamos ressignificar tudo da nossa vida, porque nós não temos um trauma. Vamos supor
Uma criança sofre um abuso no passado, tá? Só que ela pega isso e impede ela de manter algum tipo de relacionamento real com alguém por conta de um abuso sofrido. A espiritualidade, ela vai ajudar, né, a trazer um conforto para ela no sentido daquilo que ela passou, né? Então, mas a memória vai estar ali, a dor vai estar ali. Mas isso nunca passa? Passa. A questão é que a dor, ela vai ser diferenciada, porque ela não vai ter mais um relacionamento que possa, não todos os casos, mas eu estou pegando esse exemplo, por conta de um abuso no passado, acaba vivendo no presente um relacionamento onde ela não consegue se entregar por inteiro por conta daquilo que foi lá atrás. E então isso é algo ruim. Também pode não ser um abuso, pode ter sido uma briga entre pai e mãe que ficou marcado lá no inconsciente dessa pessoa, que faz com que o relacionamento dela não seja saudável. A espiritualidade pode ajudar? Sim, existem aí vários caminhos. Então, dentre eles, o fato de que, primeiro, é importante buscar pessoas que tenham conhecimento e que possam te dar uma orientação, que possa realmente somar na tua vida. Existem pessoas que não vão ter relacionamentos mesmo, independentemente do que aconteceu com o papai e mamãe, o que aconteceu com você, não vai se formalizar um relacionamento profundo na vida. Outros não vão querer, podem ter milhões de homens arrastando no pé, milhões de mulheres não vão querer um relacionamento, mesmo tendo oportunidade para isso. E vão ter, obviamente, aqueles que estarão bloqueados. Para aqueles que estão bloqueados energeticamente, espiritualmente, no caso aí, é importante trazer à tona a energia que traz esse vigor. Então aí existem vários caminhos, aí rituais, né, para pombogira, tem rituais que a gente pode fazer para quebrar essa energia que trava ali, mas lembrando, precisa sempre saber, será que o meu caminho é ter alguém, por mais que eu queira? Porque às vezes, por conta de uma vida passada, essa pessoa está realmente fadada a não ter mais uma vida amorosa nessa, para poder aprender a valorizar o amor que desperdiçou no passado. Então, isso tudo é um processo que cada um tem que avaliar, né? Não a si mesmo, mas sim buscar um profissional para poder estar ajudando no campo espiritual, no psicanalítico, né? Terapêutico aí, para poder ajudar você. Bom, estamos aqui com os 3 montinhos. Se você quer saber qual a mensagem que o oráculo aqui vai trazer para você sobre o aspecto de alguma ferida emocional, mentaliza, escolha o montinho 1, o montinho 2 ou o montinho 3, que daqui a pouco a voz Não, vai... já vamos ter que Já fazer vamos? agora. Então Eu quero o vamos. montinho 1. Montinho 1, vamos lá? O Papa. O Papa fala de arrependimento. Às vezes não é uma questão de que você esteja sofrendo por aquilo que passou, pelos traumas do passado, mas sim por atitudes que você deixou de tomar diante disso. Então é importante que você se arrependa. E se arrepender significa deixar para trás, né? Cancelar. E principalmente aqui fala de buscar autoridade para isso. Quando a gente fala de autoridade, não estamos falando só do sacerdote, nós estamos falando às vezes até de ajuda mesmo psicológica. Montinho 2, Sol. Carta do Sol. Muitas vezes você fica intenso, você não quer ver, fica tapando o sol com a peneira diante de um momento onde as coisas são o que são e não só vão mudar quando você tomar uma atitude. Caminhar no sol é muito bom, viver um verão é maravilhoso, mas se você não se proteger, você pode aí se queimar, você pode aí sofrer as consequências desses traumas, desses medos que precisam aí serem restaurados, essas feridas. Montinho 3, Torre. Carta da Torre. Aqui está falando que você está muito preso ainda a essas dores do passado. Aqui a Casa de Deus, ela mostra
uma ação do divino sobre a tua vida, e isso exige aprendizado, exige audácia, ou tudo desmorona sobre você. Essa carta expressa a necessidade de você buscar também ajuda para sair do estado que você se encontra. Fábio Ricardo, e como que o pessoal faz para te encontrar? Então, para nos encontrar, @Fábio Ricardo Médium em todas as redes sociais. Telefone de contato é o 11 93262 6446. Todo dia eu estou aqui às 23 horas. Toda quarta-feira eu estou pela Astral TV e Vibe Mundial também. Se você tem aí alguma TV de assinatura, procura ver. Eu estou aí também às 6 horas da manhã, às quartas-feiras, pela Astral TV. Então é só procurar esse canal que você encontra. E na SDP TV, todos os dias aqui com você em vários canais de transmissão, às 23 horas. Então, contando sempre com a presença de vocês. E é hora de dizer tchau? isso. Passo tão rápido, né? Saúdo a todos com o Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês. Desejo a todos paz eterna e muita luz. Até a próxima. Até amanhã, às 23 horas.